Olá, meus amores, bom dia, sejam bem-vindos. Hoje a gente inicia o capítulo 7, é um capítulo grande, é um capítulo denso, onde a gente vai trabalhar uma tensão traumática, apego versus autenticidade. Então, o que o Gabor Maté vai trabalhar no capítulo de hoje? O quanto eu gosto de chamar a autenticidade como gosto de nomeá-la como uma pulsão. O quanto a nossa pulsão de autenticidade é regulada pela nossa necessidade de apego, pela nossa necessidade de pertencimento. Então, eu, quando nasço, trago um potencial de autenticidade que é o que me direciona a me tornar quem eu sou, a minha verdadeira identidade. Mas eu tenho uma necessidade muito grande desse apego, desse pertencimento que começa ali na minha relação com a minha mãe, na minha relação com os meus pais, na minha família, no meu primeiro micromundo. Então, quando por algum motivo essa minha pulsão, essa minha força de autenticidade coloca em risco a minha necessidade de pertencimento, a minha vinculação, o meu apego, o afeto das pessoas fundamentais para o meu desenvolvimento saudável, por exemplo, a minha mãe e o meu pai, é a autenticidade que é prejudicada. É ela que, entre aspas, é sacrificada em prol dessa necessidade de apego. E é sobre isso que o Gabor vai falar vai abordar no livro hoje, no capítulo de hoje, o quanto isso se encontra, não é nem se esbarra, se encontra nas questões que envolvem saúde e adoecimento. A maioria de nossas tensões e frustrações vem da necessidade compulsiva de desempenhar o papel de alguém que não somos. Então, aqui nessa primeira fala, essa frase é de Janos Sebi. Nessa primeira frase, ele já relata exatamente isso. Por que a gente entra num papel compulsivo de mostrar quem a gente não é, ou seja, de criar uma persona, um personagem, e tomar isso como se isso fosse eu? Por que a gente faz isso? Primeiro que a gente não faz isso de uma forma muito explícita, muito pensada. É quase que mecânico. Então, a criança se adapta às necessidades do ambiente. Se ela, por algum motivo, nota que aqueles pais não dão conta dos impulsos naturais que vão surgindo em mim durante a minha infância, durante a minha formação, eu vou começando a me moldar, a me adequar para que aqueles pais continuem olhando para mim, para que eu continue sendo vista ou para que em algum momento eu possa ser vista por eles. E aí começam o nosso processo de aprendizagem de nos tornar quem não somos. Aí ele cita aqui a Anita Morjani, tá? Do jeito que a Anita Morjani conta, fica parecendo que a doença que quase a matou não foi um infortúnio aleatório. A pessoa que eu era antes de ter câncer, me disse essa autora de sucesso, tinha medo de decepcionar os outros. Eu vivia tentando agradar, me perdia tentando satisfazer os outros. E eu fui ficando esgotada. Eu não conseguia dizer não. Era sempre a salvadora da pátria. E a que estava a postos para ajudar qualquer um. Nem quando eu tive câncer, aprendi que estava tudo bem ser eu mesma. Para ver isso, precisei entrar em coma. Então, uma pessoa, um adulto, não funciona assim, porque ele em algum momento falou para ele, eu vou funcionar deste jeito. Não acontece assim comigo, não acontece assim com você, não aconteceu assim com com as pessoas que nos antecederam na nossa linhagem. Hoje, vibrante, aos 61 anos, Morjani está convencida de que o estresse crônico induzido pela supressão compulsiva das próprias necessidades foi uma das raízes do seu linfoma metástico, considerado terminal quando ela recebeu o diagnóstico aos 43 anos. Aí ela fala, minha personalidade era de um jeito
que eu precisei de uma coisa tão drástica quanto o câncer para me dar motivo para cuidar de mim mesma. Então, a Morjane não se tornou isso com 43. Ela não passou a funcionar assim com 43, com 41, com 40. Há uma aprendizagem ambiental, emocional e biológica. Então, o meu corpo ele vai se adaptando a toda aquela carga emocional que eu vou reprimindo, suprimindo. A supressão não fala de um movimento psíquico, ela fala de um movimento que é mente, que é corpo, que é espírito, que é emoção. Então, há um sistema sendo suprimido e há um sistema imprimindo um direcionamento. Dentro da terapia familiar, a gente fala que o sistema busca a homeostase. O que significa buscar a homeostase? Buscar um equilíbrio. O que é esse equilíbrio? É o equilíbrio saudável? Não, é o equilíbrio de manter as coisas tal como elas sempre foram. Independente do preço que os membros paguem, é preciso que o ambiente continue, que a nossa história familiar siga este curso, ainda que muitas pessoas sofram e padeçam por isso. Então, essa homeostase, esse equilíbrio que a terapia familiar aborda, é o equilíbrio, inclusive, o desequilíbrio. É a forma disfuncional de sermos enquanto grupo, enquanto família, que precisa ser reverberada. Até que alguém propagado, alguém desse grupo, resolve quebrar esse vínculo, o que seria de fato saudável para todo mundo. Então, muitos de nós já ouvimos esses sentimentos. A ideia de encontrar um lado bom em meio à tragédia não é nem um pouco desconhecida e tampouco se limita às esferas de crises de saúde. Aí ele vai falar mais à frente. As teorias segundo as quais as doenças são causadas por estados mentais são sempre uma amostra de quanto não se entende sobre o terreno físico de uma doença. Escreveu a autora que ele está citando aqui, Susan Sontag, sobrevivente de um câncer aos 45 anos, e ela rejeitou terminantemente a possibilidade de a sua má saúde talvez significar algo além da calamidade do corpo. E aí ela fala, né, as teorias segundo as quais as doenças são causadas por estados mentais são sempre uma amostra de quanto não se entende sobre o terreno físico de uma doença. Ela fala, né, afirmar que as emoções contribuem para as doenças era para ela promover fantasias punitivas ou sentimentaloides, manipular metáforas absurdas e suas armadilhas. Ela considerava essa visão especialmente de mau gosto, porque via como um jeito de culpar o paciente. E eu decidi que eu não seria culpabilizada, e é muito relevante a gente parar para falar sobre isso aqui, tá? Eu escuto isso, eu trabalho com terapeutas, formo terapeutas, profissionais da saúde e outras pessoas que estão em busca de autocura, autoconhecimento. Não existe autoconhecimento sem cura, só o conhecimento não faz nada para a gente se esse conhecimento não for capaz de modificar a minha percepção e a minha atitude frente ao mundo, às pessoas e a mim mesmo. Então, autoconhecimento, todo conhecimento gera autoconhecimento, isso é balela. O conhecimento que te transforma é o verdadeiro autoconhecimento, que transforma a tua atitude frente à vida, frente às pessoas, frente a você. Não o conhecimento que você utiliza como uma cortina de fumaça para doutrinar as pessoas, para se colocar num lugar de ali eu sou exaltada, ali eu brilho, olha o que eu fiz pelo outro, eu continuo, eu uso o conhecimento para me esconder de mim mesmo. Então, autoconhecimento é aquilo que me transforma na prática, no comportamento, no meu script de vida. Eu realmente começo a modificar esse script. Eu começo a tomar consciência que dentro dessa quantidade de repetição ao longo das gerações, esse comportamento meu reforça aquilo. Essa minha atitude, essa minha fala, essa minha escolha endossa tudo aquilo que eu vejo que não funcionou comigo. E aí eu passo para um trabalho interno de reconhecer o quanto eu me sinto frágil e vulnerável para fazer essas mudanças, mas o quanto eu realmente preciso fazer, e eu mudo. E aí, a Susan, ela vai exatamente na contramão de que ela briga com esse conceito de relacionar a doença como uma causa somente emocional, porque isso seria uma forma de
culpabilizar as pessoas. E realmente muitas pessoas se sentem culpadas. Eu estou com câncer porque eu não cuidei de mim, olha o que eu fiz comigo. Ele cita um exemplo assim aqui. Só que não funciona assim, gente. Se a gente tem uma aprendizagem que é desde lá da infância, e que essa aprendizagem, às vezes, ela começa antes da infância, ela começa no meu período gestacional, há uma adaptação biológica a um ambiente emocional, a um ambiente familiar, a um ambiente comportamental, a um ambiente cultural, ao ambiente social, porque tudo isso está intervindo no meu processo educacional aqui na vida. Como eu penso, sinto, como eu vejo, né? A lente que eu passo a olhar para o mundo lá fora, ela não começa em mim, mas ela não começa somente na nossa família, porque a nossa família está incluída no macrocosmo. Então, as influências externas também estão moldando a forma como eu vejo a vida, como eu sinto, como eu não sinto, como eu reprimo. Então, o adoecimento, para que ele seja encarado de forma justa, equilibrada, e que ele não sirva como uma arma, uma ferramenta contra aquela pessoa que adoeceu, ele precisa ser olhado de forma sistêmica. Essa pessoa, ela é, de alguma forma, resultado de várias forças, de várias informações, de várias formações, de vários processos adaptativos, processos educacionais diretos e indiretos. E aí ela se contrapõe a isso, e o Gabor fala, né, desse cuidado que a gente tem que ter para não culpabilizar a pessoa que está na tua frente, que adoeceu, que tem um problema que hoje aparece na esfera biológica de forma muito ampla, que gera sofrimento, e que ela está buscando uma ajuda através de você, através do teu acolhimento, da tua escuta ativa, do teu acolhimento amoroso, aonde esse lugar de fala, onde, de alguma maneira, o reforço para que ela sinta que ela foi responsável, na verdade, seria uma forma de piorar a situação ao invés de ajudar. Então, a gente não desenvolve um câncer na gente porque a gente quer desenvolver um câncer. A gente não se torna portador de dor crônica porque a gente quer sentir dor crônica para chamar a atenção de alguém, ou porque eu tenho um ganho com isso. A gente pode até ter o ganho secundário com a doença, sim, mas isso não é pensado. Isso também é adaptativo. Aí ele fala que concorda inteiramente que ninguém, em momento algum, deveria ser levado a sentir culpa pelo que quer que aconteça com seu corpo. Quer essa culpa venha da própria pessoa, quer seja imposta por terceiros, como já afirmei. A culpa é sempre inadequada, injusta e é cruel, além de ser anticientífica. Mas precisamos tomar cuidado para não cair numa falácia. Afirmar que aspectos da personalidade contribuem para o surgimento de doenças e, de modo mais geral, perceber conexões entre traços, emoções, histórico de desenvolvimento e doença não significa culpar. Então, essa cadeia de estudos que a gente está fazendo aqui não tem o intuito de culpabilizar, mas de compreensão. Significa entender um contexto geral com o objetivo de prevenir e curar, em última instância, de alcançar autoaceitação e auto-perdão, que é o nosso caminho de nos reconectar. Ele fala aqui, tá? Mais à frente. Inclusive, o estresse da supressão de si, ou seja, o estresse de suprimirmos quem somos. Como que eu faço isso? Quando eu suprimo a minha emoção. Quando, por exemplo, eu estou muito triste, eu escondo essa tristeza, ou fechando a cara, ou manifestando uma raiva absurda. A raiva, gente, é um sentimento, gosto de falar que a raiva é um sentimento, como se fosse uma capa que às vezes a gente envolve a tristeza. Então, às vezes é mais fácil e menos dolorido sentir raiva, manifestar uma raiva para o mundo, do que manifestar tristeza. Por quê? Porque, de alguma maneira, a gente associou que a tristeza é uma fraqueza. Enquanto quando eu estou com raiva, eu estou no poder. Olha o que eu sou capaz, eu explodo, eu grito, eu bato. Então, a raiva tem a conotação de poder. Já a tristeza tem a conotação de impotência, de fraqueza.
E é muito comum a gente ouvir que, ou foi, né, mais comum ouvirmos que é feio demonstrar fragilidade e fraqueza. Então, a raiva muitas vezes encoberta o que ela tem de profundo, o que ela tem de estrutural é a tristeza. Ela está ali envolvendo para que as pessoas não percebam que aquela pessoa está profundamente triste, magoada, ferida. E aí é isso que seria supressão, tá? Supressão de si é quando eu maqueio uma emoção, eu estou sentindo tristeza, eu maqueio com a raiva, estou suprimindo, estou fingindo ser o que eu não sou. Eu não estou com raiva, eu estou triste, mas eu não posso mostrar isso para ninguém. O que vão pensar de mim? O que vão fazer comigo se eu demonstrar fragilidade? Então, esse movimento perturba a nossa fisiologia. Quando eu maqueio uma emoção, eu não estou maquiando na cabeça. Eu nem percebo, tá? O que eu estou explicando para vocês não é pensado. É um mecanismo adaptativo. A pessoa já está adaptada, é automático. Então, eu estou alterando a minha biologia, eu estou atuando no meu sistema imunológico, na minha fisiologia, na minha resposta imunológica. Não é pensado, é automático. A repressão desarma a capacidade da pessoa de se proteger do estresse. Então, os mecanismos de supressão e repressão são um dos maiores desencadeadores do estresse. E se a gente olhar para trás o que a gente estudou até agora, o que ele vem falando? Um corpo inflamado é um corpo estressado. Então, se a inflamação está relacionada a vários tipos de adoecimento, o que está gerando essa inflamação? O estresse está ali, top 1, tá? E aí, o que ele faz? Ele vai desarmando a nossa capacidade de proteção natural, ele vai atuando na nossa biologia. Aí ele fala aqui, tá? Constatei. Ele está falando de traços de personalidade. Já fiz minha própria lista dos traços de personalidade mais frequentemente presentes em pessoas com doenças crônicas. Conforme observado por mim e muitos outros, eles podem lembrar algumas das histórias que contei até aqui. Quer uma pessoa presente alguns, ou todos esses traços, todos eles, cada um, ao seu modo, tem a ver com autossupressão ou autorrepressão. Constatei que eles não estão apenas presentes, mas eles são proeminentes nas pessoas com todo tipo de doenças crônicas, do câncer às doenças autoimunes e problemas dermatológicos persistentes, passando por toda uma gama de doenças, entre elas enxaqueca, fibromialgia, endometriose, encefalomielite miálgica, que é a síndrome da fadiga crônica, que está no auge, o povo das medicinas integrativas sempre abordando fadiga crônica, e muitas outras doenças autoimunes. São esses os traços, anotem aí, tá? Sem qualquer ordem específica, esses foram os traços identificados por ele e por outros pesquisadores nas pessoas portadoras de doenças autoimunes, dor crônica, problemas dermatológicos persistentes, e aí ele cita da enxaqueca, fibromialgia, endometriose, síndrome da fadiga crônica e outras doenças autoimunes. Uma preocupação automática e compulsiva com as necessidades emocionais dos outros, ao mesmo tempo que ignora as próprias. Isso é supressão de si mesmo. Então, suprimindo quem eu sou, eu estou prejudicando a minha pulsão de autenticidade. E por que eu faço isso? Apego. Qual que é o nome do nosso capítulo? Apego versus autenticidade. Uma rígida identificação com papéis, deveres e responsabilidades sociais, intimamente relacionada ao próximo traço. Uma sensibilidade excessiva e concentrada em fatores externos. O que o outro está pensando, o que o outro fez, o que o outro não fez. E a realização de múltiplas tarefas concomitantes. Ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, ou ele. Com base na convicção
de que é preciso justificar a própria existência, fazendo e dando. Até aqui, tá? Todos eles estão relacionados à infância. Uma preocupação automática e compulsiva com as necessidades emocionais dos outros, ao mesmo tempo que ignora as próprias. Criança que vem de um ambiente que os pais estavam sempre brigando, ou que sempre tinha um conflito, ou que tinha tratamento de silêncio, ela se adapta, ela passa a treinar, ela desenvolve uma atenção aguçada no rosto, na expressão facial, nos sons, no que o outro está falando. Ela faz essa leitura, ela aprende a fazer a leitura para quê? Para se proteger, vai acontecer alguma coisa aqui. Então, eu aprendo isso na infância, isso segue comigo. Segundo, rígida identificação com papéis, deveres e responsabilidades sociais. A gente aprende isso, a gente vê como a mamãe lidava com a sociedade, com o que os outros pensavam, com os compromissos que ela assumia, tendo várias outras coisas para fazer, mesmo exausta, as festinhas que ela tinha que ir, as reuniões familiares ou alguma coisa, ou uma data festiva para a família, ela estava exausta, destruída, mas ela tinha que participar, ela tinha que fazer. Então, os 3 primeiros também falam, clarificam esse contexto do início de vida. Uma sensibilidade excessiva concentrada em fatores externos. Eu preciso controlar o que está acontecendo lá fora, o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, o que o outro vai fazer, porque pode alguma coisa dar errado. Por quê? Porque eu vi alguém passando por isso, ou fazendo isso com alguém, ou recebendo isso de alguém, em muitos casos. Então, é preciso justificar a própria existência fazendo e dando. Muitas crianças ouviram isso, né? Você vale pelo que você faz. Mas você não serve para nada? Você não serve para nada? Você só serve para comer? Você só serve para dar trabalho? Você só serve para fazer com que eu me mate de trabalhar? Quem já ouviu isso? Uma repressão da agressividade e da raiva saudáveis e autoprotetoras. Gente, raiva é uma emoção saudável, ela é autoprotetora, ela está a serviço da vida. A raiva crônica, não. A raiva que extrapola o limite do saudável é aquela raiva destrutiva, que eu bato, que eu quebro, que eu agrido. Ela quer dizer o quê? Ela está contando uma história de supressão da tristeza, da própria raiva em si. Então, a pessoa vai reprimindo, suprimindo, reprimindo a si mesmo, suprimindo, até que aquilo toma, explode como um vulcão. Nossa, olha o que a raiva fez com ele. A raiva ou a supressão? Quem não pode sentir raiva, em algum momento, vai manifestar essa emoção. Seja na explosão das células dentro do próprio corpo, gritando para que se olhe para algo que foi jogado para o sótão o tempo todo. É mais ou menos como uma piscina, onde a gente pega bolas cheias de ar e a gente começa a tentar. A primeira eu empurro, aí tem mais uma, eu tenho que empurrar. Aí vem mais, de repente tem aquele montão de bola e eu não dou conta, e elas pulam, elas saltam. Pensem nesse exemplo da piscina, é o que acontece com a raiva. Elas saltam sobre mim, e eu não tenho mais controle nenhum. É a raiva ou a força para empurrar o que eu estava sentindo, para me empurrar para o sótão, que gerou toda aquela explosão. Então, diferenciar essas coisas. Então, a agressividade e a raiva saudáveis e autoprotetoras, elas estão a serviço realmente de proteger a minha vida. Se eu suprimo o que é saudável, isso volta, de alguma maneira volta, através do sintoma. Autoprotetores e ter e externar compulsivamente 2 crenças. Sou responsável pelo modo como os outros se sentem e nunca devo decepcionar ninguém. Eu trabalho há 20 anos acompanhando pessoas que me procuram porque carregam uma dor. Eu coloco lá na bio do meu perfil que eu ajudo pessoas a recontarem as suas histórias, a reescrever a própria história, porque eu acredito que a tua força, a minha força, reside na minha história. Não endeusando nada, mas reside em tomar posse do que eu vivi, de quem eu sou, do que me construiu e de quem eu posso me tornar
cada vez que eu compreendo essa história e não abafo porque eu tenho vergonha. Envergonhamento é uma das causas da raiva, da tristeza, e que a gente aprende também, é exposto na infância. O que eu escuto nesses 20 anos? Sou responsável por isso, por aquilo, que se eu não fizer, ela não vai fazer, ele não vai fazer. Isso é em casa, isso é no trabalho. Outras vezes as pessoas relacionam exatamente isso, mas se eu me comporto desse jeito, se eu deixo de fazer, o outro vai sentir que. O outro vai sentir que quer dizer o quê? Que eu estou preocupada, eu estou me sentindo responsável, como o outro sente, como o outro pensa, como o outro vive. E é pesado demais para mim. É pesado demais para aquela pessoa, mas é mais pesado e sufocante para mim. Ter que dar conta do que eu sinto, ter que dar conta de como o outro se sente, como o outro reage. Isso a gente aprende na infância. Então, é a carinha, a cara que a mamãe fica, a cara que o papai fica, os gritos que os papais dão às mamães, ou os silêncios ensurdecedores que a criança é exposta, vai fazer com que ela aprenda o que ela deve falar, o que ela deve se responsabilizar para que alguém não fique assim, como alguém ficou lá atrás. Então, esses foram os traços encontrados nas pessoas com problemas dermatológicos persistentes, doenças autoimunes em geral, portadores de dor crônica, tal como as pessoas que têm enxaqueca, então, por toda uma gama de doenças, incluindo a fibromialgia, endometriose, síndrome da fadiga crônica, doenças crônicas e do câncer. Anotaram? Bom, ele fala aqui na base, esses hábitos são padrões adaptativos, adaptações para preservar algo essencial e inegociável. É aqui que a gente entra na necessidade, de novo, do pertencimento, do apego. Então, eu me adapto, minha biologia é adaptada para que eu não perca algo que eu não vivo sem. Não é só a criança que não vive sem o apego, sem o afeto, sem o pertencimento. Nós, adultos, necessitamos de pertencimento. Na série que tem no Netflix, Como Chegar aos 100 Anos, com qualidade de vida, não sei se o nome correto é esse, tem uma batatinha queimando, aqui em casa. Nessa série, eles fazem estudos e pesquisas e identificam 5 características universais em todos os lugares do mundo que eles estudaram a longevidade. Então, pessoas que chegavam a 100, 90, 100 e poucos anos. E uma das coisas que eles identificaram era exatamente a presença da comunidade, do pertencimento. Nas pessoas que participaram do experimento, as que chegaram num nível de idade avançada, elas estavam inseridas em lugares, em comunidades onde elas pertenciam, né? Elas tinham esse senso de pertencimento nutrido. Então, isso é fundamental, não só para a criança, mas também para o bebê. E a gente leva isso para a vida toda. E aí a gente, através dessa adaptação, para eu manter o meu pertencimento, para eu garantir, eu vou deixando de ser cada vez mais quem eu sou. Essa verdadeira identidade, esse eu autêntico, ele vai ficando para depois. Embora a gente não consiga apagá-lo. Então, aqui ele fala, ninguém tampouco nasce com esses traços. Se você já tiver conhecido um bebê recém-nascido, sabe que eles têm zero compulsão quanto a demonstrar o que sentem. Tampouco pensam 2 vezes antes de chorar com medo de incomodar alguém. Ele chora, ele manifesta. É o ambiente quem cuida que vai começar a condicionar para ele não fazer, ou para ele fazer de um determinado modo. Motivo porque esses hábitos de personalidade, como podemos chamá-los, se desenvolvem e se tornam proeminentes em algumas pessoas, é ao mesmo tempo fascinante e preocupante. Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 traços que eu falei para vocês. Na base, esses hábitos são padrões adaptativos, adaptações para preservar algo essencial e inegociável. Eles estão entre os modos de ser mais normalizados de nossa cultura. Normalizados como?
principalmente sendo considerados forças dignas de admiração e não um risco em potencial. Então, quanto mais você suprime, você suporta, você aguenta, você se responsabiliza por isso, você é enaltecida. Esse é o maior perigo, é isso que ele fala. Isso é um grande risco. Quanto mais você está ali abarrotada de gente em cima de você, sufocando quem você é, sufocando a tua força, doando a tua força para o outro. Eu ouvi uma pessoa falando essa semana, eu estava com 40 graus de febre da dengue ali, feliz, arrumando, quebrando parede com a minha febre, para poder trazer o meu paizinho. Se o seu paizinho está doente, não. Ele precisa vir imediatamente para essa obra, para você pegar junto com o construtor para fazer? Não, mas é que ele já quer entregar a casa. Não... Então, assim, e aí eu fico chocada, mas como assim? A pessoa 40 graus com dengue, né? E ela não está pensando nela. Ela não está fazendo isso por mal, ela está fazendo isso porque ela aprendeu, assim, a suprimir para ser vista pelo paizinho. Preciso trazer meu paizinho. E dependendo de quem ela vai contar isso, fala, nossa, que pessoa resiliente, que pessoa forte, que exemplo. Então, vejam bem o que o tema fala do livro, né? O mito do normal. O quanto o que se diz ser normal contribui de forma potente para o nosso adoecimento. Um ego saudável é um elemento vital de um ser humano. Ego não só no sentido de superioridade, mas de identidade estável e base do respeito próprio, da autorregulação, da capacidade de tomar boas decisões, de uma memória em bom estado e muito mais. Então, um ego saudável é um ego que está no processo, no caminho de cada vez mais se tornar quem é, de cada vez mais se deixar tomar pelo seu eu autêntico. Ele é cultivado. Então, compaixão, honra, diligência, gentileza, generosidade, temperança, consciência, são forças que vão me ajudar a nutrir esse ego saudável. Nosso capítulo 7. Quando eu falei da lista de traços que muitos pesquisadores identificaram nas pessoas com doenças crônicas, pacientes de dor crônica, doenças autoimunes, problemas dermatológicos persistentes, uma gama de doenças, incluindo enxaqueca, fibromialgia, câncer. Ele comenta aqui que há uma normalização social com esse comportamento, com esses traços. E que, de alguma maneira, eles interpretam forças dignas de admiração e não um risco em potencial. Esses perigosos traços de autonegação tendem a passar despercebidos pelo nosso radar exatamente porque eles são confundidos com aquilo que eu falei para vocês lá atrás, que são traços de cuidado e que nos aproxima da nossa autocura, tais como compaixão, honra, diligência, gentileza, generosidade, temperança, consciência, assim por diante. Então, de alguma maneira, as pessoas confundem aquela abnegação doentia, aquela supressão doentia, com uma generosidade, uma temperança, uma honra, compaixão, gentileza. Então, isso faz com que a gente esteja muito mais exposto e muito mais afastados de qualquer forma de cura. Por quê? Porque o que é adoecedor é reforçado e validado. Repare que as qualidades dessa última lista, embora possam superficialmente se parecerem com as da primeira, não supõem nem exigem que uma pessoa releve, ignore ou suprima quem é, o que sente e o que necessita. Então, para eu ser generosa, para eu ter autocompaixão, para eu ter compaixão, para eu ser uma pessoa gentil, para eu ser uma pessoa diligente, para eu ser uma pessoa que honra
o que é para ser honrado, eu não preciso me negar, me suprimir, deixar de ser quem eu sou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não exige de mim autossacrifício. Então, a verdadeira compaixão, por exemplo, é uma oferta de oportunidades iguais concedida a outros, justamente pelo fato de conhecermos e honrarmos aquilo que nós próprios sentimos. Então, eu realmente só tenho compaixão e só inspiro isso, de alguma maneira, quando isso é verdadeiro para mim. Podemos muito bem admirar alguém que põe as necessidades dos outros na frente das próprias numa crise, ou alguém que lidere uma luta pelos direitos de muitos. Mas esses sacrifícios são feitos de maneira consciente, limitada, ela tem um limite de tempo, de acordo com a situação em pauta e com plena consciência dos riscos. Não são mecanismos de adaptação, não são respostas ao que eu fui exposto no ambiente. São coisas pensadas, calculadas e com limite. Aí aqui ele vai citar que ele tinha o hábito de ler no jornal as pessoas, a homenagem prestada pelos que ficaram dos seus entes falecidos. E aí ele fala aqui ele fala, com frequência, noto neles um comovente paradoxo. Escritos com afeto e tristeza, esses emocionantes textos com frequência revelam e involuntariamente celebram os traços de abnegação do seu finado parente ou amigo, sem reconhecer que estes podem ter sido o papel central na doença que pôs fim à vida ali lembrado. Aí ele botou, considere, por exemplo, o caso de um médico de Ontário que chamaremos de Stanley, morto de câncer. A proximidade de Stanley com a mãe foi louvada no obituário publicado na seção diária Vidas Vividas do jornal XYZ lá no Canadá. Stanley e a mãe tinham um relacionamento incrivelmente especial, um vínculo aparentemente em todos os aspectos da vida deles até a morte dela. Casado e com filhos pequenos, Stanley fazia questão de ir jantar com os pais todos os dias, enquanto a esposa Lisa e os 4 filhos do casal esperavam por ele em casa. Quando chegava, era recebido por mais um jantar que saboreava e apreciava. Sem nunca querer decepcionar nenhuma das duas mulheres, olha a matéria para a gente trabalhar na terapia familiar sistêmica aí, ao material. Sem nunca querer decepcionar nenhuma das duas mulheres de sua vida, Stanley acabou jantando 2 vezes por dia durante anos, até que o ganho de peso gradual começou a levantar suspeitas. Outra coluna, ou seja, ele adoeceu por conta dos mecanismos de adaptação. Ele estava casado com 2 mulheres. Não podia deixar a mãe, não conseguiu deixar. Também mecanismo de adaptação. Tem a ver com a história familiar. Qual é a história que o meu sintoma, ou que o meu problema no trabalho, ou que o meu conflito com a minha esposa e com meus filhos, conta sobre a minha origem? Qual é a história que o teu sintoma está contando? Que a tua dificuldade está apontando para olhar lá atrás. Aqui tinha um problema sério aqui com a mãe dele, com a estrutura familiar, com a dinâmica familiar dele. Ele jantava 2 vezes durante anos, porque ele não podia assumir o lugar dele na família constituída, que neste caso tem a preferência, né? A família que vem depois tem preferência. A família que surge antes tem precedência, ou seja, eu não posso excluir o meu passado. Eu não posso dizer que eu não faço parte daquela família, que mamãe e papai não fazem mais parte de mim, meus irmãos, que aquela história não serve para nada. Eu não posso fazer isso. Isso é uma desonra a mim, nem ao meu pai, à minha mãe, mas à minha vida, à minha história, à minha estrutura. Entretanto, o que surge à frente requer a minha força, o meu cuidado, a minha nutrição, para que floresça, para que cresça. Como é que vai florescer se a minha energia está repartida?
Está lá no meu eu criança, menininho, querendo agradar a mamãe e querendo agradar a esposa pela metade, porque como que essa esposa se sentia e esses filhos também, né? Esse olhar dele repartido, esse trecho estava no obituário dele. Será que ele morreu de obesidade? Mas aqui fala no final, tá? Ele teve um ganho de peso gradual e começou a levantar suspeitas. Aí que vem outra coluna, homenageia uma mulher que, apesar do câncer metástico, não abriu mão de nenhuma das suas atividades, a coluna elogiando. Entre elas, vários treinos de hóquei, conselho escolar, uma orquestra e outras atividades extracurriculares. E ela chegou até mesmo a assumir novas, todas direcionadas a ajudar terceiros, à medida que a doença se espalhava pelo seu corpo. Sou totalmente a favor de uma participação entusiástica na própria comunidade. Mas existe algo chamado vontade de viver. E existe o fato de ser levado a derivar a própria sensação de valor de uma atividade constante, a ponto de não conseguir fazer uma pausa para cuidar de si quando acontece uma tragédia. Então, no caso dela, ela não conseguiu parar mesmo às portas da morte. A doença como caminho não surtiu o efeito de caminho para ela, está surtindo para nós, né? De alguma maneira, a história dela está aqui servindo de exemplo para que a gente reflita o nosso próprio comportamento. Como último exemplo, temos um viúvo lembrando da esposa. Aí ele bota aqui, entre parênteses, morta de câncer no seio aos 55 anos, nos seguintes termos: ao longo de toda a vida, ela nunca brigou com ninguém. Não tinha ego, simplesmente se fundia ao entorno de forma muito discreta. A frase não tinha ego, ele coloca entre aspas, deveria nos fazer parar e pensar. Apesar do objetivo de transmitir uma falta de arrogância ou soberba admiráveis, para mim essas 3 palavras revelam uma história mais profunda. Um ego saudável é um elemento vital de um ser humano pujante. Ego não só no sentido de superioridade, mas de identidade estável e base do respeito próprio, da autorregulação, da capacidade de tomar boas decisões, de uma memória em bom estado e muito mais. Sem saber, o que o marido enlutado estava descrevendo era a mesma repressão da vida inteira dos próprios sentimentos, em especial a raiva saudável, que mina o sistema imunológico e representa um risco de outras doenças. Gente, o que mina o sistema imunológico e representa um risco de outras doenças? Os acessos de raiva? A raiva? Sentir tristeza? Não. A supressão da raiva, a supressão da tristeza. Abafar isso é mexer, é mover, é manipular nossa biologia. O que adoece é a supressão desses sentimentos, não o sentimento em si. De onde vem esse abandono de si? Lídia Temonchok, ela fala, não é uma personalidade, mas sim um padrão de comportamento que pode ser modificado. Concordo plenamente com o ponto de vista dela, ele fala. Justamente por ninguém nascer com traços enraizados, nós podemos desaprendê-los. Então, aquela lista lá dos 6 traços que foi identificado nas pessoas com dor crônica, com doença autoimune, etc., com câncer, etc., eles são traços aprendidos, adaptativos. Por isso, toda vez que a gente usa o termo adaptativo, a gente está falando de uma aprendizagem recebida, né? De alguma maneira, essa aprendizagem foi necessária para manter ou minimamente garantir esse sentimento de pertencimento. Então, se foi aprendido, pode ser desaprendido. Se eu aprendi a reprimir o que eu sinto e isso me adoeceu, eu posso aprender a manifestar o que eu estou sentindo, primeiro nomeando o que eu estou sentindo. Então, o trabalho que eu faço no consultório com os meus pacientes é nomeie as suas emoções, Érica, mas eu não sei bem o que eu estou sentindo. Então, você vai comprar um dicionário a partir de hoje, início do nosso programa de atendimento.
você vai comprar um dicionário e você vai começar a pesquisar o significado das palavras que envolvem as emoções e os sentimentos e o que você está sentindo. E você vai começar a nomear, a escrever a definição do que você está sentindo. Você vai educar. O que é isso, gente? Na prática, isso é educar. Se lá atrás eu recebi uma outra programação, agora conscientemente, com a intenção de me curar, com a intenção de liberar os meus filhos dessa repetição, porque o que eu não curo em mim segue através da forma que eu educo. Essa lente é passada. Então, a minha lente, eu postei um vídeo essa semana do casal, né? Que ela coloca uma lente cor-de-rosa e aquele homem de cara fechada, ela vê ele sorrindo. Aquele homem batendo nela, ela vê ele abraçando e levantando ela. A gente recebe uma lente, tá? Quando eu entendo que eu recebi uma lente e que aquela lente me fez enxergar de determinada forma, agora sim eu posso mudar. Agora eu posso realmente ter força de mudança. Porque o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa aqui e vou olhar de outro jeito. Se eu não sei interpretar, eu vou buscar. A minha intenção de compreensão, de cura, vai me ensinar a buscar. E aí eu vou buscar, eu vou nomear. Então, eu estou fazendo um trabalho neural. Eu estou trabalhando neuroplasticidade, onde eu estou criando novos comportamentos. E para que isso realmente se solidifique, eu preciso trabalhar minhas emoções, eu preciso trabalhar o que eu penso, a percepção e o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo vai transformar essa mudança de percepção, de pensamento, num ato diferente. Então, se eu fui criada de um jeito onde eu era altamente criticada, humilhada, massacrada com críticas, com cobranças pelas pessoas que eu amava e confiava profundamente, muito provavelmente a minha forma de amar o outro vai ser uma forma controladora, vai ser uma forma crítica, vai ser uma forma ao qual eu recebi de informação. Se a mamãe, o papai, o meu cuidador, a minha vovó, eles me amam tanto, eles são tão críticos, é assim que se ama, mas eu não penso assim, eu ajo assim. Né? Eu sou extremamente crítica com os meus filhos, com o meu marido, com os meus alunos, meus clientes, com os meus funcionários, seja lá quem for que eu tenha ligações diretas e que eu tenha afeto, tá? E aí é interessante que eu posso, inclusive, entender que esse criticismo é uma forma de amar. É uma forma de amar doentia. É o amor que nos adoece, tá? E eu me perdi. Me perdi completamente. Então, eu vou voltar para o livro. Então, existe um caminho de cura, que é exatamente isso. A gente pode aprender a fazer diferente. Eu posso trocar essa lente e colocar uma outra. E, com base nisso, olhar outra, ver de formas diferentes, encontrar outros caminhos. Trazer outros comportamentos. Nomear o que eu estou sentindo. Um tema recorrente, talvez o tema central de todas as minhas palestras ou workshops, é a tensão inescapável. E para a maioria de nós, o eventual conflito entre duas necessidades essenciais, apego e autenticidade. Esse conflito é o terreno inicial da forma de trauma mais generalizada em nossa sociedade, a saber, o trauma com T minúsculo. Os pequenos traumas que vão aparecendo na minha vida, aparecendo, reforçando cada vez mais a desconexão inicial. O trauma com T minúsculo expressado por uma desconexão de si mesmo, de si, mesmo na ausência de algum abuso ou ameaça avassaladora. Então, não aconteceu uma coisa absurda. São pequenas coisas. O apego, conforme definiu meu colega e antigo coautor, o psicólogo Gordon Neufeld, é o anseio por proximidade. O apego é o anseio por proximidade. O apego é o anseio pelo pertencimento. Proximidade com os outros, não só no sentido físico, mas também emocional. Seu principal objetivo é facilitar o ato de cuidar ou a condição de ser cuidado, para os mamíferos e até para as aves.
O apego é indispensável para a vida. Não dá para viver sem apego, nem adulto, nem criança, nem adolescente, nem velhinho. Todos nós precisamos do apego, desse sentimento de apego. Ele está relacionado à vida, à manutenção da vida, à preservação da espécie. Por isso que a gente às vezes entra numa busca cega por esse afeto, por essa validação, por esse olhar do outro, por esse olhar que me considera e que me vê. Para o bebê humano, em especial, que ao nascer é um dos mais imaturos, dependentes e indefesos animais que existem, e que assim permanece de longe pelo período mais longo, a necessidade de apego é obrigatória. Sem adultos de confiança, propensos a cuidar de nós, e sem nosso impulso de sermos próximos desses cuidadores, simplesmente não conseguiríamos sobreviver nem por um dia sequer. Como veremos no próximo capítulo, todos chegamos ao mundo esperando encontrar apego. Então, o que a gente não vive sem? A gente não vive sem apego. Todos chegamos no mundo esperando receber apego. O que a gente espera ao longo da vida? O que a gente espera até mesmo no leito da morte? Receber apego. Então, essa necessidade desse apego, desse afeto, essa necessidade emocional, essa necessidade que também estrutura o pertencimento, ela não cessa em momento nenhum da nossa vida. Apego, da mesma forma que nossos pulmões esperam encontrar oxigênio. Então, necessitamos do apego, tal como necessitamos do ar que respiramos. Arraigado em nosso cérebro, nosso impulso de conseguir apego é mediado por vastos e complexos circuitos neurais que governam e promovem comportamentos destinados a nos manter próximos daqueles sem os quais não podemos viver. Para muita gente, esses circuitos de apego se sobressaem em relação àqueles que nos conferem racionalidade, a capacidade de tomar decisões objetivas ou a vontade consciente, fato que explica muito do nosso comportamento em várias áreas. Na primeira infância, nossa dependência é algo obrigatório e de longa duração. Tudo, desde o choro até a fofura, dois sinais impossíveis de ignorar transmitidos pelo bebê, é um comportamento intrínseco criado pela natureza para fazer com que os nossos cuidadores continuem sendo gentis e atenciosos. Eu aprendi isso, acho que no primeiro ano da faculdade de psicologia, na matéria de psicologia do desenvolvimento infantil. Mas a necessidade de apego não termina quando largamos as fraldas. Ela segue nos motivando ao longo de toda a vida. Como vimos no capítulo 3, apegos insatisfatórios podem provocar o caos, até mesmo na fisiologia de um adulto. O que distingue nossos primeiros relacionamentos de apego e fator crucial aos estilos de adaptação que desenvolvemos para mantê-los é que eles formam o modelo de como vamos abordar todos os nossos relacionamentos importantes, muito depois de já termos saído da fase de dependência total. Ou seja, essas formas adaptativas, a nossa ligação, como aconteceu a manutenção, a própria criação do apego em nossa vida, vai mudar a forma com que eu me relaciono comigo, adulta, com o meu corpo, com as minhas emoções, com as outras pessoas, pessoas próximas, pessoas não tão próximas. Nós levamos para nossas interações com cônjuges, sócios, patrões, amigos, colegas, nós os levamos para todos os aspectos da nossa vida pessoal, profissional, social e até mesmo, pasmem, pausem e anotem, políticas. Nossos pendores políticos, nossas orientações políticas são buscadas, encontradas com base nessa lente do início da vida, da minha construção, do meu elo acerca do apego.
Consequentemente, o apego é uma preocupação fundamental da cultura, como se pode ver de maneira trivial nos tabloides que noticiam quem ama quem larga quem e quem mente para quem. O apego nunca está distante da nossa mente. E junto com ele, a frustração do apego, como na satisfação que, de acordo com a música de Mick Jagger, nunca conseguimos ter. Nossa outra necessidade central, que eu chamo de pulsão, é a autenticidade, é uma força latente em nós. Existem várias definições para ela, mas eis uma que, na minha opinião, melhor se aplica a esse debate. Autenticidade, a qualidade de ser verdadeiro em relação a si mesmo e a capacidade de moldar a própria vida com base num profundo conhecimento desse verdadeiro eu. Assim como apego, ela é um impulso enraizado no instinto de sobrevivência. Em sua essência mais concreta e pragmática, autenticidade significa simplesmente o seguinte: reconhecer nossos instintos quando eles surgem e honrá-los. Eu honro quando eu reconheço minhas emoções, minhas necessidades. Eu estou honrando quando eu reconheço o que está acontecendo dentro de mim. Eu não suprimi, eu reconheço. Eu estou sentindo isso, é isso que está acontecendo, é isso que eu estou vivendo agora. A raiz da palavra autenticidade é o grego autos, ou si, que tem uma relação próxima com autor e autoridade. Então, fala disso, né? De alguém que escreve a própria história. Imagine nossos antepassados africanos na savana, ao pressentir a presença de um predador natural. Quanto tempo ela sobreviveria se os seus instintos naturais de alerta para o perigo estivessem suprimidos? Pensem nisso. Ser autêntico ou autêntica é honrar uma noção de si advinda de uma essência própria e única, genuína. É conectar-se a esse GPS interno e usá-lo para se orientar. Uma noção saudável de si não impede de cuidar dos outros, ou de se dedicar, ou de se deixar afetar ou influenciar por eles. Não é algo rígido, mas sim expansivo e inclusivo. O único ditame da autenticidade é sermos nós. Não expectativas impostas por terceiros, os verdadeiros autores e as verdadeiras autoridades da nossa própria vida deve ser nós. O dilema é o seguinte: o que acontece se nossa necessidade de apego for posta em risco por nossa autenticidade? Falei no início do livro. Nossa conexão com aquilo que verdadeiramente sentimos. Em outras palavras, o que acontece quando as circunstâncias jogam uma contra a outra, jogam uma necessidade inegociável contra a outra, necessidade de apego, necessidade de autenticidade. O que acontece quando o sistema joga uma contra a outra? Porque não são elas que fazem isso, é o sistema. Sistema familiar, sistema amplo ao qual estamos inseridos. Essas circunstâncias podem incluir dependência dos pais, doença mental, violência, pobreza, conflito aberto ou uma profunda infelicidade. Os estresses induzidos pela sociedade, tanto em crianças quanto em adultos. Mesmo sem eles, a tensão trágica entre apego e autenticidade pode surgir. Não sermos vistos e aceitos por quem somos já basta. Então, a pessoa teve tudo isso aqui, tá? Ela teve dinheiro, os pais não batiam, não tinha dependência química na família, não tinha doença mental, nenhum conflito aberto. Mas essas crianças não se sentiam vistas e aceitas por quem elas eram. Isso já é o suficiente para que eu entre no programa adaptativo de proteger o feixe de percepção que eu tenho de apego das pessoas queridas para mim, e para isso suprimir quem eu sou. Então, eu preciso fazer algo para que aquelas pessoas me olhem, me vejam, para que eu seja vista e aceita, tal como sou. Então, não me falta nada que socialmente diria,
fulano passou por isso que ela é assim. Não, ela teve tudo isso, entretanto, não teve tudo isso aqui. Ser vista e aceita por quem você é, já basta. Então, por exemplo, pergunte-se aí, quando eu tinha 4, 5, 6, 7 anos, 12, 15, e passei por uma situação de ameaça na escola, um amiguinho me ameaçou, ou meu bichinho de estimação morreu, ou uma amiga querida se mudou, meus pais se separaram, e eu me senti muito triste, muito desapontada, muito desamparada. Imagine você agora que está ouvindo o áudio, ou assistindo a aula. Existiu alguém para te acolher naquele momento? Alguém pelo qual você poderia correr e contar o que estava acontecendo? Mamãe, papai, eu estou sentindo isso. Eu estou com medo do escuro, eu estou com medo daquilo. Se você faz essa volta no tempo e não se recorda de alguém que lá, quando você era bem pequenininho, você podia contar que estava com medo, que estava insegura. Se você não se lembra de uma pessoa te acolhendo, te envolvendo, te transmitindo segurança, para que você não entrasse no sentimento de desamparo, você não teve isso aqui. Ou você teve exatamente a necessidade de ser vista e aceita, mas não conseguiu, essa lacuna não foi finalizada. Então você carrega o sentimento de desamparo, mesmo não tendo passado fome, não tendo visto briga de família, nem nada. O sentimento de desamparo está aí, guardadinho. Seria o que a gente chama de trauma, que ele fala de trauma com T minúsculo. As crianças muitas vezes recebem o recado de que determinadas partes suas são aceitáveis, enquanto outras não. Dicotomia que, se internalizada, conduz inevitavelmente a uma clivagem da nossa própria noção de si mesmo. Partidos, somos seres partidos. Ele fala isso lá no início do livro. Afirmação: criança boazinha não grita, dita num tom irritado, traz em si uma ameaça involuntária, mas muito eficiente. Crianças com raiva não são amadas. Ser bonzinho, ou seja, enterrar a própria raiva, é se esforçar para o papai ou a mamãe aceitá-lo. E isso torna uma forma de sobrevivência para essa criança. Ou então, uma criança pode internalizar a ideia de que só sou digna de amor quando estou fazendo bem as coisas, o que a predispõe a uma vida de perfeccionismo e rígida identificação de papéis, sem contato com sua parte vulnerável, que precisa saber haver espaço para o fracasso. O fracasso faz parte. Não dá para excluir isso, dizer que isso não existe. Isso é doentio. Ou até mesmo para ser apenas espetacularmente comum. E ainda assim, receber o amor que precisa. Embora as duas necessidades sejam essenciais, existe uma ordem. Durante a primeira fase da vida, o apego invariavelmente vem primeiro. Assim, quando os dois entram em conflito mais adiante na vida de uma criança, o desfecho está praticamente determinado. Se a escolha for entre esconder meus sentimentos até de mim mesmo e conseguir os cuidados básicos de que eu preciso, e ser eu mesmo e passar necessidade, escolherei todas as vezes a primeira opção. Esconder meus sentimentos, até mesmo de mim, e conseguir os cuidados básicos. Assim, nosso verdadeiro eu vai se adaptando aos poucos, numa trágica transação na qual garantimos nossa sobrevivência física ou emocional, abrindo mão de quem somos e de como nos sentimos. O fato de não escolhermos conscientemente esses mecanismos de adaptação os torna ainda mais tenazes. Então, as garras são muito mais profundas, porque eu não tenho clareza disso. É tudo muito confuso, é tudo dito entre linhas, é tudo subentendido. Então, isso, exatamente pela conotação da confusão, fixa em nós de uma forma muito mais contundente. E aí eu fico com aquele... Quando eu começo a contestar isso, que tem a ver com a minha função de autenticidade, também me vem aquela voz assim: ai, mas será que eu que não estou errada? Será que eu não estou vendo coisa?
Será que isso não é responsabilidade minha? Então, essa confusão, ela cria garras em volta da gente. Não podemos simplesmente expulsá-los com a força da vontade, quando eles não mais nos servem, justamente por não termos lembranças de eles um dia não terem estado ali. Então, assim, tem um paciente que ele fala assim, eu não me lembro de nada diferente disso, da vida que eu tenho aqui. Ele foi condicionado a suprimir. Uma pessoa condicionada a suprimir não tem referência do que é não suprimir. Ela foi suprimida a vida inteira. E aí a confusão imensa que ela fica hoje, com baita interrogação, com uma angústia monstruosa, como ele usa a palavra, né? Aquele silêncio ensurdecedor dos meus pais, hoje faz com que eu ligue uma coisa na outra, enquanto aquilo me fazia mal. Mas ele não tem a referência de sentir naturalmente, de ter essas emoções, a sua manifestação afetiva, emocional validada, reconhecida. Então, ele só conhece uma única informação: supressão, repressão. Então, se eu só aprendi a reprimir, eu não sei o que é, eu não tenho esse outro referencial. E aí fica aquela confusão, eu não lembro de nada, eles não me batiam, eles não me xingavam. Mas a minha mãe me gelava. Quando ela não gostava de algo, ela ficava dias sem falar comigo. Nada. Só o olhar dela dizia tudo. E era um silêncio ensurdecedor. Então, essa falta de noção, ela, né, deixa a gente mais arraigado nisso tudo. Como um papel de parede, eles se misturam ao cenário de fundo. São nosso novo normal. Literalmente nossa segunda natureza. Por oposição à nossa natureza original e autêntica. Conforme esses padrões vão ficando programados em nosso sistema nervoso, a necessidade percebida de ser o que o mundo exige se embaralha com a nossa noção de quem somos e de como buscar o amor. Mistura tudo. Porque eu nunca fui eu não sei nem como é que é, não sei. Não tem esse referencial. Ali tem o bebezinho no início, quando ele chora ainda, antes dele assimilar os mecanismos de adaptação. Então tem uma noção, que é o que conecta, que alimenta esse eu autêntico. A gente nasce com essa chama de autenticidade, esse chamado. Conforme esses padrões vão ficando programados em nosso sistema nervoso, a necessidade percebida de ser o que o mundo exige se embaralha com a nossa noção de quem somos e de como buscar o amor. A inautenticidade, portanto, é confundida com sobrevivência, porque as duas eram sinônimos nos nossos anos de formação. Ou pelo menos assim parecia para o nosso eu mais jovem. Aqui podemos ver a perigosa desvantagem de nossa assombrosa e tão alardeada capacidade de adaptação a circunstâncias diversas e desafiadoras. Afinal, a maioria das adaptações se destina a situações específicas e não é uma reação eternamente aplicável em todos os casos possíveis. As adaptações internas que fazemos em nossa própria personalidade para poder sobreviver às adversidades no início da vida apresentam o mesmo risco quando as condições mudam, mas temos bem menos consciência do perigo. Por mais que o tempo mude, o equipamento de proteção, agora soldado à personalidade, nunca é retirado. É revelador perceber que muitos dos traços de personalidade que passamos a acreditar ser nós mesmos e dos quais talvez até sintamos orgulho, na verdade exibem as cicatrizes de onde, num passado remoto, perdemos a conexão com nós mesmos. As origens dessas cicatrizes são mais evidentes no seu formato, por assim dizer. Em muitos casos, a origem dos traços específicos pode ser rastreada até tipos específicos de ferida. Por exemplo,
Se não recebemos a atenção plena e se não recebemos a atenção plena e incondicional de que todos precisamos, uma das formas de nos proteger dessa privação é começarmos a nos preocupar com a beleza física ou outros atributos ou capacidades passíveis de chamar a atenção. Uma criança que não tem uma experiência de si como um ser digno de amor de modo consistente e incondicional, pode muito bem, quando adulta, tornar-se assustadoramente amável ou charmosa, como no caso de vários políticos ou personalidades da mídia. Alguém que não for valorizado ou reconhecido por quem é no início da vida pode desenvolver um apetite desmedido por status e riqueza. Se não conseguimos nos sentir importantes apenas por quem somos, podemos buscar significado nos tornando ajudantes compulsivos. Síndrome essa que eu conheço bem, o Gabor falando. E um convite para nós, cuidadores, né? Os profissionais que cuidam, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas, psicoterapeutas, todos os profissionais do cuidado. O que a nossa profissão conta sobre nós. E a última parte desse truque de desaparecimento é a seguinte. Como já mencionei, na nossa cultura, muitas dessas compensações para aquilo que perdemos são consideradas não apenas normais, mas até mesmo admiráveis, valorizadas como força. Elas muitas vezes envelopam e isolam o eu autêntico, assumindo o seu lugar. Esses traços e os comportamentos deles resultantes são extremamente viciantes, diz Gordon Neufeld, o psicólogo amigo do Gabor. Aí ele cita aqui um médico amigo que fala o seguinte sobre o trauma, Vicente Felitti, sobre a dependência. Ele é um pesquisador do trauma. É difícil se fartar de algo que quase funciona, de modo bem parecido com a onda que um dependente sente imediatamente após se drogar. O alívio que compramos com nossas pseudo-forças compensatórias não dura. Ficamos ansiando por mais e mais, um número incontável de vezes. Na verdade, a analogia é totalmente adequada do ponto de vista fisiológico, pois as substâncias químicas cerebrais liberadas quando experimentamos momentos em que nos sentimos amados, valorizados ou aceitos são nossos próprios opioides internos, ou endorfinas. E da mesma forma que um opioide como a heroína não sacia, a onda temporária de endorfina, da valorização, apreciação, aprovação ou sucesso, não tem como solucionar a dor da alma. Nós nos sentimos compelidos a perseverar na busca dessas fontes externas de alívio efêmero, só para termos que reabastecê-los quando a emoção passa. É o quase, né? No quase, eu continuo viciada em buscar a completude. Daí a aparente robustez da personalidade. Vivemos experimentando as mesmas emoções e estados corporais a elas associados e insistimos em manifestar os mesmos comportamentos. Então, essa coisa de que todo conhecimento é autoconhecimento é balé. O verdadeiro conhecimento te transforma. Como é que a gente vê a transformação? Atitude, comportamento. Eu tenho uma nova percepção, uma nova sensação. Essa nova percepção provoca uma sensação, uma emoção diferente. E esse combustível dessa sensação física, a observação dessa emoção, é o combustível para eu agir, para eu fazer diferente. Então, autoconhecimento é movimento, é comportamento, é mudança, é clareza prática, mão na massa. Né? Não é sobre ensinar aos outros, é sobre eu fazer o meu próprio trabalho. E isso é uma poderosa forma de
catalisar mudanças externas, impactar, inspirar outras pessoas. No entanto, é mais próximo da verdade pensar nossa personalidade como um fenômeno recorrente, não um fenômeno fixo ou permanente. Para a maioria de nós, pode ser preciso algum tipo de crise para começarmos a questionar a veracidade e solidez desse conceito de nós mesmos que nos faz agir, antes que nos ocorra que ele talvez esconda algo mais verdadeiro em relação a nós mesmos. Essas crises podem assumir a forma de alguma catástrofe relacional, como um divórcio ou quase, de uma dependência debilitante que perturbe de tal forma nosso funcionamento que não possa mais ser ignorada ou tolerada. Pode ser uma dependência alimentar, né? Posso comer escondido à noite. Pode ser uma dependência de estar sempre falando mal. Eu sou um maledicente compulsivo. Então, tem algumas formas. Pode ser uma dependência de pornografia. Tem algumas outras formas que a dependência pode ser uma dependência do controle do outro, da vida do outro. Pode ser uma dependência da espiritualidade, da meditação, das práticas integrativas. Então, a dependência, ela se manifesta nas mais amplas formas. Tudo aquilo que me dirige, me domina, não é saudável. Então, o que eu vou elencar para suprir esse quase, para ir me levar até o quase, cada um, né, vai encontrar esse lugar, vai fazer sua opção, vai ter o seu direcionamento. De uma dependência debilitante que perturbe de tal forma nosso funcionamento que não possa mais ser ignorada ou tolerada, a perplexidade da meia-idade que pode nos anuviar quando estamos na casa dos 40, dos 50, uma súbita depressão que nos abate quando estamos seguindo o que pensávamos ser nosso alegre caminho, nosso propósito, ou ainda um problema de saúde como enfrentado por Anita Morjane. Tudo isso pode acontecer e muitas vezes parece ter sido impressionantemente criado com esse fim. Apontar para a necessidade de uma reavaliação fundamental de quem pensamos ser. Quem você aí, ser de luz que está ouvindo esse estudo hoje. Quem você é, né? Quem você pensa ser. Como é que você pensa sobre você? Tira um tempinho para respirar, sentir essa reflexão no teu corpo. Ao reler a doença como metáfora, hoje, sabendo o que sei, fico triste, diz a Susan Soltani. A conexão entre emoção, personalidade e doença de modo mais veemente, mais articulado do que qualquer outra pessoa e com uma ironia amarga e também involuntária. Ela falando da própria história, ela olha para isso com uma certa ironia por conta do próprio adoecimento. A vida e a morte dessa pensadora potente, matizada de tragédia, tem muito mais a nos revelar. Abandonada como bebê pela mãe, ela que no meio do capítulo fala desse questionamento que ela faz sobre a gente associar as nossas emoções ao adoecimento, como se de alguma maneira isso culpabilizasse a pessoa que adoeceu. Abandonada como bebê pela mãe, e uma segunda vez, poucos anos depois, após um breve reencontro, Soltani aprendeu cedo a reprimir a própria raiva. Sempre inventei desculpas para ela. Nunca autorizei minha raiva, minha indignação. Adulta, ela afirmou, fervilhar de ressentimento. Só que não me atrevo a mostrar. Profundamente negligenciada, ignorada, não percebida quando criança, ela compensou desenvolvendo traços de caráter que promoveram seu sucesso no mundo. Olha aí como que vai ficando cada vez mais complicado esse caminho de volta para casa de cura, quando a gente tem quando esse entorno reforça o adoecimento, reforça a desconexão, valoriza a desconexão. Uma das coisas mais saudáveis a meu respeito, minha capacidade de, entre aspas, aguentar, de sobreviver, de me reerguer, fazer, prosperar, está intimamente ligada à minha maior fragilidade neurótica, minha facilidade de me desconectar
dos meus sentimentos. Quando eu era pequena, sentia-me abandonada e mal amada. Minha reação a isso foi querer ser muito boa. A culpa é um horror, disse Sotange, numa declaração tocante. E de fato é mesmo. Só que a culpa não existe quando não existe escolha. Gente, a gente não está falando de algo pensado, alguém que tomou uma decisão. Sim, vou fazer assim, vou ser assado. Não. O mecanismo de adaptação, ele é automático. Ele não tem nada de consciente. Não há nenhuma condição concebível na qual um ser humano tenha menos poder de ação ou menos alternativas do que na primeira infância. Não tem. A criança na primeira infância está num estado hipnótico. O que ela recebe, ela toma para si. Ela toma aquilo como se aquilo fosse ela mesma. O imperativo é o que ela ouve, é o que ela vê os outros fazendo, ela quer, é como ela vê o outro expressando o que se sente. Então é um misto de coisas. O imperativo de sobreviver supera todo o resto. E essa sobrevivência depende da manutenção do apego, seja qual for o custo em matéria de autenticidade. Então é nesse sentido que a gente faz tudo, né? O amor à beira do abismo, o amor que adoece qualquer coisa pelo um gole de apego, por mais um trago. E eu dou, inclusive, a minha autenticidade, a minha alma. É por isso que tantas infâncias, em especial numa cultura que, ao mesmo tempo, gera e se alimenta de estresse, são marcadas por um tenso impasse entre os dois, cujo desfecho é previsível e cujas consequências duram a vida inteira. Há outra coisa também que passei a saber, e que torço para ser um consolo tão grande para você quanto é para mim. Deixar a culpa e a responsabilização para trás na estrada rumo à cura. Trocar a autoacusação pela curiosidade, a vergonha, pela capacidade de reação. Tudo isso não é apenas necessário, mas também sempre possível. O que mudou para mim foi perceber que eu tinha escolha, disse Anita Montjane. Quando você está condicionado a alguma coisa, não tem sequer consciência de estar agindo assim, nem a consciência de estar se autossuprimindo, se reprimindo, porque você está operando no modo sobrevivência. O advento da inautenticidade pode não ser uma escolha, mas consciência e autocompaixão, a autenticidade pode. Que vocês tenham uma boa reflexão, que vocês se acolham, que vocês acolham suas emoções. E no próximo encontro, a gente continua no capítulo 8. Beijo, gente!